Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento e mais uma aula de economia política. Espero que a nossa aula seja de grande relevância para vocês e ajude a vocês a resolver as questões da nossa lista de exercício. Que hoje nós iremos trabalhar as questões 10 a 16, tá certo? Do nosso livro Pensamento Econômico, tá certo? Na Antiguidade. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa aula de economia política. Gratidão tê-los e tê-las aqui nesse exato momento. Gratidão por vocês existirem, gratidão por vocês estarem fazendo esse curso. Obrigado, 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 certo? Porque se vocês não estivessem aí, eu não estaria aqui. Então é uma satisfação imensa tê-los e tê-las. Então, nesse sentido, a gente vai começar agora a responder as questões as seguintes questões, da 10ª à 16ª questão, ok? Então vamos lá, professor Cláudio Nascimento com vocês aqui nessa aula de economia política, respondendo as questões da 10 à 16ª questão. Então, a 10ª questão refere o seguinte: qual é a causa apontada por Platão para o nascimento das cidades? Então, vejam só. Conhecida a natureza da filosofia de Platão, então podemos retomar a discussão do conceito de justiça na obra A República. É isso, então, grande obra A República de Platão, é isso que foi assunto das questões anteriores. Então, nela, Platão argumenta, né, que a justiça é um conceito que só se realiza na vida, não é isso, em sociedade. E que consiste, não é isso, em atribuir a cada indivíduo o papel que lhe compete por suas qualidades, né, naturais. Então, na realidade, vejamos, então você vai ter aí a cidade. Então, a grande pergunta é: como é que surge a cidade? Como ocorre o nascimento das cidades, né? Então, qual é a causa apontada por Platão para o nascimento das cidades? Então, a cidade surge, né? A cidade surge porque os homens buscam satisfazer, né? As suas próprias necessidades, né? Então, a cidade surge porque os homens buscam satisfazer as suas próprias necessidades, né? Então, vejamos, tirando proveito da especialização, não é isso, das tarefas, né? Tirando proveito da especialização das tarefas. Vivendo em sociedade, meu prezado e minhas prezadas, meus prezados e minhas prezadas, vivendo em sociedade, né? Eles produzem para si, né? Eles produzem para si e para os demais, e procuram tirar o máximo proveito de trocas. Então, a cidade necessita de muitos especialistas em trabalhos diferentes, né? Então, o produto excedente, né, do trabalho individual é permutado, né, por meio de atos de compra e venda, né? Aparecem, então, mercados e moeda, né, símbolos de valor, né, das mercadorias permutadas. Então, as trocas são intermediadas por mercadores, né, pessoais, olha só, as trocas são intermediadas por mercadores, pessoas, né, pessoas mais fracas de saúde, é isso, incapazes de qualquer outro trabalho, né, que dedicam à compra e à venda, né? Então é interessante isso, né, o surgimento da cidade. Então a cidade vai surgir porque os homens buscam satisfazer melhor as suas próprias necessidades, tirando proveito da especialização de tarefas. Então é a grande resposta para essa pergunta tão maravilhosa de Platão, que nós fazemos aí na obra de Platão. As cidades surgem porque os homens buscam satisfazer melhor as suas próprias necessidades, tirando proveito da especialização de suas tarefas, né? Então, outro ponto interessante: como está organizada a sociedade ideal para Platão, né? Como está organizada a sociedade ideal de Platão? Como? Então, você que está em casa agora, nesse exato momento, né? Então, teve a oportunidade de fazer a leitura e com certeza respondeu. E agora vai comparar como é que está organizada a sociedade ideal de Platão.
Então, no livro A República, né, no grande livro A República, Platão limita-se. Então, limita-se ao quê? A mostrar o que? A cidade ideal. Né? A cidade ideal em duas obras que se seguiram. Né? O Político e Timeu. Né? Então, veja, ele discorre sobre os motivos que afastam as cidades concretas da perfeição. Né? Em outro livro, As Leis, né? Mostra como a legislação poderia aproximar, né, a realidade existencial, né? Da existencial das cidades do plano ideal. Então, portanto, meus prezados, minhas prezadas, a sociedade descrita, né, em A República é, antes de tudo, um modelo, não é isso? E as prescrições econômicas contidas nelas devem ser pensadas, né, como elemento de um quadro ideal, né, que pode ser provisoriamente abandonados nas vicissitudes das cidades existentes. Vejam só. Portanto, a sociedade descrita em A República, né, isso, é antes de tudo um modelo, né, e as descrições econômicas, né, contidas nela devem ser pensadas como elemento de um quadro ideal que pode ser provisoriamente abandonados nas vicissitudes das cidades existentes. O que torna justa, vejam só, o que torna justa a cidade ideal não é a observância das noções de justiça, não é isso? Dos personagens Céfalo, Transíaco e Adimanto, não é? O que torna justa não é isso. Então veja só, então importante, um tanto quanto limitada, vejam só, ao contexto do indivíduo. Então no pensamento platônico, deve separar a virtude individual, né, da virtude na cidade, né? No primeiro caso, a virtude está no equilíbrio, né, de forças entre impulsos movidos pelo desejo material e sensual, pela fúria e pela inteligência, denominados respectivamente do concupiscência. Olha só, concupiscência. O que é isso? Concupiscência. Então, a cólera, a gente vai falar da cólera e a razão, né? Então, na realidade, você vai ter o homem justo, dá a cada parte o lugar que deve ocupar. Então, o homem justo dá a cada parte a qual, né, dá a cada parte o lugar que deve ocupar. Então, olha só, a proporção depende de nossa natureza. Então, uns nascem mais fortes, outros mais sábios, e assim por diante. Então, a virtude individual faz prevalecer o que? Em nós um balanço, né, de sentimentos compatível, né, com a nossa natureza. Então, a cidade justa é composta por cidadãos. A cidade justa é composta por cidadãos virtuosos, né? Mas o que faz justa é o que? É o modo como se distribui o conjunto de funções que cada qual desempenha em seu interior. A virtude na cidade consiste, né, em distribuí-la, né, de modo que cada qual, né, cumpra um papel de acordo, né, com o que lhe é merecido, em face de suas qualidades físicas, intelectuais e morais. Então, para Platão, meus prezados e minhas prezadas, as pessoas nascem diferentes umas das outras, e essas diferenças se mantêm. Assim, cabe à cidade atribuir os direitos e as obrigações particulares, né, a cada classe, né, de homens, pois seria uma injustiça tratar de modo igual
o que são naturalmente diferentes, como se pretende na democracia, que sempre degenera a tirania, né? Então vejamos. Então a gente aí concluiu a 12ª pergunta, né, do nosso livro Lista de Exercício. Vamos para a 13ª. Quais os argumentos utilizados por Platão e Aristóteles na defesa de suas concepções sobre propriedade dos bens? Então, o comunismo é o regime de propriedade compatível, né? Então aí já defende Platão defende que o comunismo é o regime de propriedade compatível com a cidade ideal. Então, além de favorecer a amizade, ele evita o enriquecimento excessivo de alguns. Embora seja lícito supor que os mais sábios tenham uma vida mais confortável, o critério de mérito, né, na cidade ideal jamais será o da riqueza. Veja só, para Platão, o comunismo é um regime de propriedade compatível com a cidade ideal. Além de favorecer a amizade, ele evita o enriquecimento excessivo de alguns. Embora seja lícito supor que os mais sábios tenham uma vida mais confortável, o critério de mérito na cidade ideal jamais será o da riqueza. Pelo contrário, a oligarquia, não é isso? Ou o governo dos ricos é condenado e o homem rico visto como desdém. Ser imundo, né? Que de tudo toma proveito, que cresce, assombra, né? Assombra e transborda em carnes supérfluas, enquanto explora o miserável, né? Chupado e assado pelo sol. Então, no comunismo de Platão, os sábios terão uma vida apenas frugal. Vejam só, no comunismo de Platão, o sábio terá uma vida apenas frugal, pois a riqueza poderia tirá-lo do caminho do bem e envenenar sua alma de sensualidade e desejo de consumo. Os guerreiros não passam por privações que poderiam abalar sua saúde, né, e seu vigor físico, essenciais na arte da guerra. Não mergulham, não é isso? Porém, em riquezas, né, que comprometeriam a disciplina da vida marcial. O artesão e o agricultor, né, mantém sua disposição, né, para o trabalho. Ser afastado, né, ou ser afastados de uma vida de riqueza. Assim a cidade ideal, os indivíduos levam um gênero de vida conforme a função que lhes cabe, né? Então, Platão reconhece que a igualdade de riqueza entre os cidadãos da cidade ideal não se verifica, né, nas cidades concretas. Então, Platão reconhece que a igualdade de riquezas entre os cidadãos da cidade ideal não se verifica nas cidades concretas, constatadas a distância entre o ideal e a realidade. É isso. Ele lança-se em as leis, né, a buscar soluções que atenuem as desigualdades. É isso. A reforma das cidades é conduzida pela imposição de leis que regulam a atividade econômica, repartição da propriedade, sistema tributário
que busca a igualdade, né? Confisco de fortunas, né? Regulamentação, né? De herança, né? Ou de heranças, controle populacional, proibição de se reter ouro e prata, né? E de empréstimo mediante a juros elevados, né? Controle das atividades dos estrangeiros, importações e exportações. Então, Platão discorre sobre a prioridade do Estado ao controle da produção, mantendo ou dirigindo-se diretamente, meus prezados e minhas prezadas. Vejam só, Platão discorre sobre a prioridade do Estado no controle da produção, mantendo ou dirigindo diretamente e repartindo o produto. Quando não for o caso, impondo condições sobre a atividade privada, controlando as condições em que farão as colheitas, etc. Por fim, a atividade comercial é proibida entre os cidadãos, ficando-lhe o comércio a cargo dos estrangeiros. É isso, a cargo dos estrangeiros. Então, uma pergunta muito interessante aqui, né? Então, na realidade, nós vamos ter quais as diferenças entre a concepção filosófica de Platão e Aristóteles. Assim, a filosofia de Aristóteles, pessoal, deve ser pensada. Olha só, quais as diferenças entre a concepção filosófica de Platão e Aristóteles. Então, assim, a filosofia de Aristóteles deve ser pensada com base nessas dicotomias entre essência e aparência, ou forma e matéria. A investigação da realidade consiste em procurar pela natureza das coisas. Na obra Organon, a parte intitulada Analíticos Posteriores descreve o caminho que devemos seguir para alcançar o essencial das coisas. Começar com a observação atenta dos fatos até se chegar à plena familiaridade com o objeto. O processo de indução permite ao olhar intelectual, vejam só, a identificação da essência. A identificação da essência vem à tona como uma recordação de algo que já se sabia. Então, a ideia de conhecimento como lembrança, né, tem um inequívoco, né, componente platônico. Então, a explicação do mundo dá-se ao se identificarem as causas dos seres. Então, deve-se reconhecer a ação da causa vista em um resultado final, né, o que se entende como ação teleológica. Então, a noção de causalidade em Aristóteles, né, aplica-se ainda à explicação de sociedade em sua obra A Política. Então, o homem é tido como animal social e político. Seu lugar natural é a sociedade em que ele realiza o principal propósito da vida humana, a busca da felicidade. Então, veja só, seu lugar natural, veja só, em sua obra política, o homem é tido como um animal social e político. Seu lugar natural é a sociedade que ele realiza, né? O principal propósito da vida humana, a busca da felicidade. A felicidade não é apenas um usufruto do prazer sensorial, é isso. E nenhuma das vantagens econômicas da vida da cidade se justifica. Esse prazer é comum também entre os animais. Então ele diz, duas outras dimensões de felicidade são puramente humanas. É isso. A honra é importante por reforçar, né, no homem sua autoestima. Todavia, né, somente o prazer do pensamento racional, presente na atividade da teoria, é isso, ou na contemplação, merece menção aos objetivos, né, prioritários da vida.
Então a teoria identifica o bem e o justo, distinguindo-os do mal e do injusto. Só os humanos são dotados desses sentimentos morais, porque só eles possuem o dom do planeta. Então a cidade é pensada, né? Então a cidade é pensada, é isso, como um meio de tornar os homens felizes, né? Então a cidade é pensada como um meio de tornar feliz a vida presente do indivíduo. Enquanto Platão, a cidade viabiliza a consecução do objetivo espiritual para além da vida terrena. Observe, para Aristóteles, então a cidade é pensada como meio de tornar feliz a vida presente do indivíduo. Enquanto em Platão, a cidade viabiliza a consecução de objetivos espirituais para além da vida terrena. Então, em nenhum momento Aristóteles enfatiza as cidades. Em nenhum momento Aristóteles enfatiza as cidades como instrumento para satisfazer as necessidades materiais, como chega a estabelecer Platão, né, ao discorrer sobre a causa ou origem das cidades. Então a felicidade contemplativa associada ao uso da razão é a ênfase. No entanto, a possibilidade concreta de se exercer a contemplação requer o consumível. O consumo requer o consumo de bens materiais, pois é condição necessária, né, mas não suficiente. Né? Condição necessária, mas não suficiente. Né? Então veja só, para a felicidade. Cuidar do corpo, ter bons amigos, né, e descendência feliz. São necessários recursos econômicos para a felicidade. Com certeza. Aristóteles, são necessários recursos econômicos para a felicidade. E o reconhecer tal fato, Aristóteles lança-se a tecer considerações de natureza econômica. A economia, é isso, ele vai dizer. A economia é uma parte mais restrita da ciência do homem, mais restrita do homem que estuda a administração do lar. Não é isso? Oiko casa, não é isso? Nomico, lei, o princípio da administração. O ramo mais abrangente, mais importante dessa ciência é a política. É o estudo mais específico do indivíduo. Pertence à ética. Né? Pertence à ética. Então, veja só, na política, Aristóteles não se posiciona a favor de um único regime. Não se posiciona. 3 deles são possíveis: a realeza, a aristocracia e a república. O filósofo apenas condena a forma degeneradas desses governos, respectivamente a tirania, né? A oligarquia e a democracia. A ditadura de um só, do dinheiro da maioria nessa ordem. Então a política fornece os princípios que norteiam o legislador, né? Mostrando-lhe como alcançar a sociedade e a virtude. A economia ensina a organizar a vida econômica de modo que se torne compatível com a obtenção das metas supremas da humanidade. Vejam só. Então Aristóteles disse, na política Aristóteles não se posiciona a favor de um único regime. 3 deles são possíveis: a realeza, a aristocracia e a república.
O filósofo apenas condena as formas degeneradas, né, desses governos, respectivamente a tirania, a oligarquia e a democracia. Então a ditadura de um só, o dinheiro ou da maioria, né, o dinheiro do dinheiro ou da maioria, nessa ordem. Então a política fornece os princípios que norteiam o legislador, mostrando-lhe como alcançar em sociedade a virtude. Já a economia ensina a organizar a vida econômica de modo que se torne compatível com a obtenção das metas supremas, né, da humanidade. Então, o comunismo de Platão é criticado. O comunismo de Platão é criticado por Aristóteles. O comunismo de Platão é criticado. Então, os argumentos que para tanto Aristóteles lança-se a fazer merecem uma exposição, pois até hoje são utilizados pelos liberais críticos do coletivismo, né? Enquanto Platão pensava que a propriedade comunal facilitaria o entendimento entre os homens, Aristóteles acredita que possuir bens, vejam só, enquanto Platão pensava que a propriedade comunal facilitaria o entendimento entre os homens, Aristóteles acredita que possuir bens é a fonte de conflito. Aristóteles acredita que possuir bens é a fonte de conflito. O amor e a amizade requerem a propriedade privada. É isso. O amor e a amizade requerem a propriedade privada. O sentimento de propriedade estimula o amor e a afeição pelos objetos e também pelas pessoas, né? Pelas pessoas. Para ajudar a receber os amigos, é preciso possuir bens. A educação das crianças no sistema comunal de Platão é combatida. Os filhos devem estar próximos aos pais, já que nos interessamos menos pelo que pertence a todos. Só a afeição exclusiva dos pais engendra o amor. Aristóteles defendia a família patriarcal com a mulher submissa ao homem. Então há uma luta interna na cidade, não resolvida pela igualdade da riqueza. O comunismo leva à irresponsabilidade. É isso? Então, veja só, muito interessante isso aí, essa discussão de Aristóteles, né, e Platão, né? Então, a 14ª questão, qual a diferença entre cremástica e economia? Qual a diferença entre cremástica e economia? Vejam só, pessoal, uma coisa muito interessante aqui que a gente vai discorrer ao longo dessa grande discussão, né? Então nós temos aí certo conforto material, é condição para a vida reflexiva do cidadão. No entanto, a procura ilimitada da riqueza é um vício que impede o alcance da verdadeira felicidade. Então, aliás, indivíduos bons são os que necessitam de riqueza. Então, somente as atividades voltadas para o atendimento de necessidades naturais de consumo são dignas de serem examinadas pela economia. Então, há uma distinção importante em economia, ou econômico, né, e cremástica, né? Então, a ciência da administração doméstica, preocupa-se com o consumo e o aproveitamento de riqueza na satisfação de necessidades humanas. Vejam só, a ciência, a economia, né, que é considerada a ciência da administração doméstica,
preocupa-se com o consumo e o aprovisionamento, né? Então, a ciência da administração doméstica preocupa-se com o consumo e aprovisionamento de riqueza na satisfação de necessidades humanas. Já a cremástica estuda tudo que diz respeito à aquisição de riquezas, incluindo ganho e acúmulo de dinheiro por empréstimo, né? Por empréstimo e comércio. A economia estuda a maneira natural de aquisição de bens que consiste na propriedade, na apropriação, né, isso, pelo homem de outros seres vivos por meio da agricultura, pecuária, pesca e caça. A cremástica estuda os modos não naturais e, portanto, né? A cremástica estuda os modos não naturais e, portanto, os condenáveis de adquirir bens via comércio e atividade financeira, né? Entretanto, nem sempre o comércio é condenável moralmente quando se trata de melhor atender necessidades humanas, né? Humanas pela especialização do produtor e a troca de excedente. Então, nesse caso, a troca é um modo de atender